Glória a Deus. É uma salva de palma de crente, como diz o bispo, crente que vai morar no céu. Obrigado. Já é o primeiro dia do jejum da família. E vamos falar hoje sobre traumas, os traumas familiares. Abra a tua Bíblia em Malaquias capítulo 4, versículo 6. Malaquias 4, versículo 6. Acharam? É o último livro do Velho Testamento. Amém? Está ali, né? Hoje é mais fácil, vamos nem trazer Bíblia, né? Já está tudo na... E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito e santo, no nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre esse estudo, sobre essa ministração, Senhor, que o Senhor possa nos capacitar para falar aquilo, Senhor, que está no Teu coração, aquilo que os nossos pastores prepararam com muito carinho, Senhor, com muito estudo. Meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao meu coração, fale ao coração dos ouvintes, dos internautas, aqueles que estão ouvindo ou de perto ou de longe, que a palavra, Senhor, possa tocar aí nos corações, meu Deus, em nome de Jesus, trazer edificação, restauração, trazer consolação em nome de Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Esse texto aqui é um texto do Velho Testamento, mas a palavra do Senhor, desde o primeiro versículo de Gênesis ao último Apocalipse, é palavra de Deus. E aqui nós vemos o texto fala sobre conversão. Conversão do quê? Mas aqui não fala uma conversão, eu aceitei Jesus. Não é esse tipo de conversão que está falando. Mas é uma conversão do coração dos pais ser voltado para o coração dos filhos e o coração dos filhos ser voltado para os pais. E aqui o texto ainda fala mais, né? Para que eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra converterá está no hebraico subir, não sei nem se a pronúncia correta é isso, mas S-U-B-H, quer dizer retroceder, virar-se, verbo que significa virar, retornar, voltar, fazer de novo, mudar, restabelecer, trazer de volta. Amém? E a palavra do Senhor também fala que o coração no texto hebraico não quer dizer simplesmente um órgão físico aí, humano, que todos nós temos, que através dele bombeia sangue para o corpo todo, mas quer dizer também vontade, intelecto, centro do homem, mente, coração. A palavra coração ela tem um entendimento profundo dentro da Bíblia, e a palavra do Senhor está dizendo aqui que Deus está, através do seu Espírito, vai fazer o quê? Conversão, que o coração dos pais serão voltados para o coração dos filhos, e o coração dos filhos ao coração dos pais, evitando assim o quê? O derramar de uma maldição de Deus sobre a terra. Ou seja, aqui o texto está falando sobre uma aliança familiar, sobre restauração, sobre aquilo que era uma situação contrária, Deus trazendo uma situação nova, uma situação de converter. Converter também quer dizer o quê? Mudar de direção, mudar de rumo. Né? Tem aquelas placas, conversão à esquerda, conversão à direita. O Senhor está aqui falando que Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. E nós vemos nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas no passado também, mas no tempo presente é mais comum isso, né? Em que os filhos perdem o amor pelos pais, os pais perdem amor pelos filhos, e a família cada vez mais vai se destruindo, vai se degradando, mas nós sabemos que Deus, Ele é o Deus da família. E nós vemos que quanto Satanás investe contra as famílias. Ele investe de todas as formas. Ele investe também contra mim e contra a tua vida. Não pense você, eu, nós que somos evangélicos, que Ele não investe contra nós. Investe pesadamente. Por que a igreja tem tanto evento de casais? Porque não tem o que fazer? Não. É porque faz parte de investir na família,
como sendo uma estratégia, como o bispo disse ontem. Acabou a família, acabou a essência, acabou tudo, a célula máter da sociedade. E nós precisamos realmente lutar pelas nossas famílias. E os problemas muitas vezes entram na nossa família, que crente passa por desemprego, passa por problemas conjugais, passa às vezes por separação, passa por problemas difíceis, passam. Mas precisamos acreditar que Deus é o Deus da família, Deus é o Deus de restauração. Amém? Propósito de Deus ao estabelecer a família. Vou ler algumas coisas que está escrito no jejum, que a pastora Elizabeth preparou com muito carinho. Alguns propósitos, né? Na verdade a gente vai ler algumas coisas, mas com certeza tem muito mais, mas o que está aqui já traz bastante edificação para nós. Algumas informações sobre o propósito de Deus a estabelecer família. Nos marcar com bons hábitos. Você já ouviu aquela informação que educação se aprende aonde? Em casa. Aqui. Bons hábitos através do que? Da família. Nos abençoar com amor, proteção, aceitação, suprimentos. Nos compreender e nos aceitar, nos fazer pessoas aceitáveis, seguras e bem afirmadas emocionalmente. Eu lembro que um tempo atrás estava passando uma reportagem acho que era no Fantástico, se não me engano, que as crianças que estavam em processo de adoção, elas tinham, na verdade, é como se fosse uma resistência muito grande. Por que isso? Porque a própria vida dura que elas levaram, a rejeição, os fez ficar de alguma forma mais resistente, como se fosse uma casca que precisava ser quebrada para ter acesso ao coração delas. Mas, na verdade, foram armas de proteção que elas conseguiram se desenvolver de tanto sofrimento que passaram, ser jogado de um lado para outro, ser violentado muitas vezes por pai, por padrasto, por mãe, enfim. Mas, graças a Deus, que Deus nos deu uma família. Deus nos deu uma família. E, com certeza, Deus também quer restaurar aqueles que não têm família. E trazer dele. A palavra do Senhor nos diz que Ele faz com que a mulher estéril seja o quê? Mãe de filhos. Ou seja, ela traz uma situação de família. E lembrando que esterilidade, que não é o foco da mensagem aqui, mas no Velho Testamento era tido como o quê? Maldição, exatamente. Porque a principal função da mulher qual que era? Gerar filhos. Gerar filhos. E uma mulher que não gerava filho é como se fosse um carro que não andava. O que é o carro que não anda? Não tem motivo. Uma mulher que não gera filho, no sentido espiritual, para muitos era considerado como uma mulher inútil. Mas o Senhor faz com que uma mulher estéril gere filhos. Amém? E hoje o que Deus quer fazer que nós geramos filhos o quê? Espirituais. Amém? Filhos espirituais também. Então nós vemos alguns propósitos. Deus definiu nossa família para demonstrar atenção, suprir nossa necessidade, suprir nossos sentimentos. Quantos pais, né, têm dificuldade de falar para os seus filhos, eu te amo? Não que não ame, mas ama, mas muitas vezes é uma barreira tão difícil. Mas você que é pai, você que é mãe, não tenha assim, não economize a falar para o teu pai, para falar para o teu filho, falar para a tua família que você ama. Quantas pessoas querem ouvir eu te amo durante a vida toda? Sabia disso? Você talvez ouve todo dia, pai, eu te amo, meu amor, eu te amo, e você fala, você ouve, e tornou-se algo comum. Mas existem pessoas que durante anos e anos e anos e anos não escutam essa palavra, eu te amo. Algo sincero. É por isso que às vezes quando você pode falar para uma pessoa, Jesus te ama. Mas que evangelismo mais simples esse, Jesus te ama. Pega uma pregação, faz uma escatologia, traduz lá algum texto bíblico e prega. E o Jesus te ama muda uma pessoa, porque às vezes aquela pessoa está tanto tempo sem ouvir eu te amo, alguém me ama em algum lugar, e quando fala Jesus te ama, o Espírito através daquela palavra pode trazer transformação e libertação. Por causa da carência e dos traumas vividos muitas vezes na família. Por falta de amor, falta de paz, falta de perdão, falta de abraço, falta de aconchego. Deus criou a família para que tivéssemos mérito através deles, estímulos, não fôssemos pessoas amargas, rebeldes, inseguros. Porém, o pecado afetou profundamente o propósito original de Deus. Com isso, vieram os conflitos familiares, abandono, mágoa, ressentimento, rejeição familiar, ausência dos pais, discórdias, separações, etc. E consequência disso são os traumas familiares. Quantos grandes empresários dariam tudo hoje para ter seus filhos de volta? Às vezes perderam tanto tempo ganhando dinheiro, salário às vezes em dólar, com 200, 300 mil
reais ao ano em dólar, fora os bônus e muito mais. Mas de tanto, às vezes, ficar, às vezes, com a vida toda focada só na vida profissional, não tiveram tempo para os seus filhos. E muitos filhos estão aonde? Nas drogas. Eu lembro há muito tempo atrás, o pastor Aguinaldo trouxe um amigo dele, conhecido dele, da Polícia Militar, que deu aqui na Zona Norte, fez uma palestra aqui, muitos não estavam aqui. E ele falou sobre, é um servo do Senhor, inclusive da Polícia Militar, que ele dá estudos sobre drogas. E ele falou que conhecia um empresário, dono de uma concessionária da BMW, que todo mês tinha que dar algum tipo de carro para o traficante para pagar a dívida do filho dele em drogas. E tudo aquilo começou por causa da ausência da presença do pai, do diálogo na família, e foi buscar nas drogas, e depois se enfiando mais nas drogas, e não, ao ponto de não poder sair. Mas nós precisamos verdadeiramente guardar aquilo que Deus tem nos dado. Deus nos deu um tesouro, amém? Que tesouro é esse? Agora, dentro do que nós estamos falando, é a família. Amém? Com todos os problemas que nós temos, com todo o problema que há no teu casamento, problemas que há com os teus filhos, relacionamento com os pais, porque nós temos problemas. Amém? Mas nós temos um Deus que nos ajuda a superar e a vencer os problemas. Amém? Não adianta falar assim, eu sou casado, eu sou filho, eu sou pai, não tenho problema. Temos problemas, sim, problemas muitas vezes familiares, às vezes problemas pequenos, médios, até problemas grandes, mas nós cremos que Deus é o Deus da família, que Ele luta em nosso favor. Amém? Os traumas familiares. Os traumas familiares são a causa da existência de um grande número de famílias disfuncionais. O que é família disfuncional? Vamos ver. Família disfuncional, família que não funciona conforme o propósito de Deus. No mundo marcado pelo pecado, as famílias estão esfaceladas, e ao estarem esfaceladas emocionalmente, têm um filho esfacelado. E a cada geração vão se agravando. Ele é criado longe da figura paterna, com a ausência do pai, ele tem algumas necessidades que não são supridas. Não estou falando financeira, necessidades emocionais, de presença, ou vice-versa. É mais comum, né, um filho ser criado longe do pai do que longe da mãe. Mas, enfim, existem traumas que ele passam de uma geração para outra geração. Traumas que a pessoa muitas vezes na vida adulta ainda carrega aquele trauma. Por causa muitas vezes de uma ruptura na família, por causa de uma palavra, por causa de tantas coisas, trazem destruição na família. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E esse é o objetivo dele. Nós temos que pregar que Deus é o Deus da família, que Deus ele investe na minha família, ele investe na tua família e quer investir nas famílias das pessoas também. Que Deus disse para Abraão, bendito será o quê? Todas as famílias serão bem-aventuradas ou benditas em ti. Principalmente por causa do quê? De Jesus Cristo, que veio para salvar a humanidade e trazer salvação também nas famílias. Ontem a pregação de ontem falou sobre restauração, sobre libertação e sobre o Senhor curando o quê? Uma família, um pai tremendamente enfermo de alma ao ver o filho durante muitos anos com a situação de endemoniamento e um filho a vida toda perturbado. Jesus estava lá curando a família, estava lá investindo na família. Amém? A família de Adão, Gênesis 4, do 1 ao 7. Gênesis 4, do 1 ao 7. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o seu semblante,
E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele te dominarás. Versículo 8 também. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui nós vemos o primeiro homicídio, a primeira morte por violência, a primeira desgraça nesse sentido de homicídio aqui acontecendo. Dentro de uma família, um irmão matando outro irmão, por quê? Porque Deus olhou para um e aceitou a ele e a sua oferta, e Deus olhou para o outro e não aceitou a ele nem a sua oferta. E Deus, ainda antes de ele fazer essa desgraça, falou para ele: se ele fizeres bem, porventura a oferta dele não será aceita. Com certeza ele ofereceu algo que não foi agradável ao coração de Deus, e o seu coração também não estava agradando a Deus. E porque, ao ver o seu irmão sendo aí recompensado de alguma forma diante de Deus e a sua oferta ser aceita, o que aconteceu aqui? Ele se irou grandemente e foi lá e matou o seu irmão. Imagina para o pai e para a mãe, para Adão e para Eva, um irmão matando um irmão. Hoje, a gente vê na televisão, claro que ainda hoje isso é uma desgraça, mas parece que torna-se comum, porque tem tantos, acontece quase todo dia uma desgraça dessa, mas na época lá, primeiro homicídio, foi algo terrível, foi um trauma com certeza, que depois Deus enviou outro filho no lugar de Abel. Quem foi esse filho? Quem foi? Sete, da genealogia de Sete veio também Jesus. Mas foi um momento com certeza de angústia, de traumas. Quantos anos foi esse trauma, não sei, mas nós sabemos que foi um sofrimento difícil, foi algo terrível. Então nós vemos aqui, olha os traumas da família, por causa de uma atitude impensada, uma atitude de egoísmo, uma atitude de raiva, de inveja. Houve aqui uma desgraça causando um trauma na família. A família de Noé, Gênesis 9. Primeiro versículo 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Vamos lá do 20 em diante. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, ambos sobre os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã por servo. E alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. E aqui nós vemos aqui, foi uma atitude sem discernimento, né? Noé, ele tomou muito do suco da uva, ficou embriagado, despiu-se, e lá, entre os três irmãos, Cã viu aquilo e achou engraçado, e foi contar aos seus irmãos, e os seus dois irmãos, Sem e Jafé, foram de trás e cobriram o seu pai. E quando o pai acorda, o que acontece? Ele fica muito furioso, indignado, e o que ele faz? Ele abre a boca e amaldiçoa uma geração inteira. Amaldiçoa o seu filho. Amaldiçoa não só o seu filho, mas uma geração inteira. Olha que, às vezes na ira, às vezes nós podemos abrir a boca e falar uma palavra dura, mas se você falou, meu Deus, tira isso do mundo espiritual em nome de Jesus. Comece a clamar a Deus, fala: Senhor, me perdoe, eu falei na minha ira,
sei lá, da minha falta de discernimento, de prudência, eu falei uma palavra que não era para falar, mas me perdoe, começa a abençoar em nome de Jesus, que muitas vezes você pode, eu posso falar, nós podemos falar no momento de ira, meu Deus, e abre a boca e xinga e fala, mas aquele amaldiçoou, o coração dele estava cheio de ira, de raiva, por causa de uma atitude que é imprudente dele, o filho também estava errado, mas ele aqui, ele errou mais ainda. Noé, sendo lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo o seu vinho, embriagou-se e pôs-se nu dentro de sua tenda. Uma família com promessa e incumbência de frutificar e multiplicar entra em conflitos. Um pai que não tinha nada que se embriagar, tanto mais estar nu onde não devia. Um filho que, a despeito do erro do pai, não devia desrespeitá-lo como autoridade. Desrespeito mútuo, difamação familiar, insubmissão às autoridades. Consequência, maldição em Canaã. Vou falar uma verdade aqui. Os descendentes de Sem foram para onde? Foram para onde? Para a Ásia. Os descendentes de Jafé foram para onde? Para a Europa. E os descendentes de Cã foram para o continente africano. Não estou falando nada de cor da pele, irmão. Estou falando sobre o pai amaldiçoando o filho. Isso está na Bíblia aqui. Está na Bíblia. Vê quantas tribos até hoje se matam lá por causa de etnias. Eles mesmos, os parentes mesmos, se matam, etnia. Os Zulus contra os Tinus, contra os Zuetus, contra, sei lá, o Zulu. Por quê? Muitas vezes a força de uma palavra de maldição. A força de uma palavra de maldição. Mas eu quero dizer que em Cristo Jesus as maldições foram todas elas quebradas. Em nome de Jesus. Amém? Então meu Deus, e agora? O que faz com a minha vida? Nós temos Cristo Jesus. Em Cristo Jesus todas as maldições foram quebradas. Aqui é uma reflexão para nós. Que um pai abriu uma boca impensadamente. E amaldiçoou seu amado filho, os 3 filhos. Cã, em Jafé. Ele amaldiçoou o menor porque o menor o quê? Agiu com imprudência e zombou dele, ao invés de ir lá e cobrir. Agora o coração cheio de quê? De ira, de raiva. Libera uma palavra para amaldiçoar uma geração inteira. E ele continua aqui, ó. Como nós lemos aqui. Maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam os seus irmãos. Ele está liberando, sabe qual a palavra aqui? Do quê? Escravidão. Olha aqui, é verdade ou não, irmãos? Liberada pelo próprio pai. Seja servo. Seja Canaã por servo. Servo do servo. Olha o trauma aqui. Por uma atitude impensada gerou trauma, não só gerou trauma na geração toda. São reflexões para nós. Vamos lá, família de Abraão. Família de Abraão não vamos ler, vamos apenas comentar aqui um pouco da revista, mas você já conhece. Abraão vai para o Egito e diz que Sara é sua irmã. Isso gerou o quê? Rejeição em Sara, sua esposa. Sara rejeita Agar, Agar rejeita o filho Ismael, uma nação inteira é rejeitada. Quem são os descendentes de Ismael? Os primos. Os árabes. Então nós vemos aqui, rejeição gera rejeição. São atitudes que geram traumas. Abraão preferiu Isaac, Isaac preferiu Jacó. Jacó preferiu José. José preferiu quem? Manassés. Mas quando foi colocar a mão do velho Jacó para abençoar lá, aonde foi levada a mão de Jacó? Na cabeça do mais novo, de Efraim. No coração do pai estava em abençoar o quê? O mais velho, a primogenitura. Mas Deus escolheu lá mudar a ordem dos fatos e fazer da maneira dele. Mas enfim, as preferências na família muitas vezes trazem desgraça. Na família de Jacó, José, ele era o filho de Raquel, o filho da mulher que de fato ele amava. Afinal de contas, ele trabalhou para casar com Raquel.
A vesguinha lá veio de graça. Mas já que está na tenda, vamos lá, né? Mais uma. É verdade. Os olhos têm, os olhos meio enfermos. A vesguinha veio de graça, mas vamos lá. Onde dorme uma, dorme duas, né? Mas o coração dele estava onde? Ele amava Raquel. E ele tratou o seu filho de uma maneira o quê? Privilegiada. Ele fez o quê? Uma túnica? Não. Uma túnica de várias cores. E ele tratava José de uma maneira diferenciada. E todos os seus irmãos vinham o tratamento diferenciado. Isso foi despertando o quê? Ciúme, inveja. Lá vem o quê? O sonhador. E ainda mais, José sem sabedoria sonhou. Abre o bocão, eu sonhei que as estrelas estavam se inclinando, que, né, vocês inclinavam, as minhas varas ficava de pés e vocês se inclinavam. Tem pessoa que tem o sonho, eu sonhei. Eu sonhei. A irmã Francisca lá, revelação da irmã Francisca. Eu sonhei, pastor. Nem todo sonho se conta. Tem sonho que fica pro teu coração. Espera Deus cumprir na tua vida, meu jovem. Espera Deus, meu irmão, cumprir na tua vida. E ele foi falando o sonho que provocou. A Bíblia fala que o seu pai guardava no coração, examinava, mas os seus irmãos passaram ainda a odiá-lo ainda mais por causa dos seus sonhos. Matemos José e os seus sonhos. Mas o que despertou isso na vida dos seus irmãos, essa inveja? O tratamento diferenciado que ele dava ao seu filho mais novo. Claro, é o caçulinha, né? É o nene dele, eu tenho o meu nene aqui também. Mas o amor tem que ser igual. O amor tem que ser igual. E era notadamente o tratamento que ele dava para o seu filho mais novo, na ocasião aqui, José, era um filho que tinha um tratamento como preferido, era o filho amado do pai. No meio de tantos irmãos, era um amado. E olha o trauma que foi gerando na família. Ah, irmão, mas Deus não usou isso para abençoar, para livrar Israel da fome? O que vocês acham? Porque Deus transforma a maldição em bênção. Simplesmente porque Deus tem o poder de transformar a maldição em bênção. Mas Deus não planeja a maldição. O homem muitas vezes planta e colhe. Mas por causa da promessa e da misericórdia de Deus, Deus muitas vezes intervém e muda a maldição em bênção. Amém? Deus poderia de outra forma ter livrado Israel, ou não poderia? Claro que poderia, Deus poderia ter inúmeras outras formas. Poderia, um exemplo, Deus poderia, os sonhos de José poderiam estar prosperando lá em Israel, e de repente eles fossem fazer compra lá, e sabia que José tinha um dom de interpretar sonhos, e José interpretava sem ser escravo. Opa, você é um cara bom, fica aqui, assume tudo. Ou em muitas outras formas. Mas Deus transformou aquela maldição em bênção por causa do seu poder, da sua promessa. Mas o pai dele poderia ter agido com sabedoria e não ter tratado daquela forma. Amém? Ah, irmão, Deus quis assim, Deus planejou aquela desgraça para depois Deus mudar. Não, Deus não planeja desgraça. Coloque isso no teu coração, Deus não planeja desgraça. Deus não planeja destruição. Exceto como sentença a uma desobediência. Mas para os seus filhos não. Mas ele intervém, ele transforma a maldição em bênção. Aquilo que o diabo fez para trazer destruição, por causa do poder da promessa, da misericórdia, da bondade, Deus transforma aquilo que era para ser morte em algo que seja para a glorificação do nome dele. Foi o que Deus fez aqui. Então a família de Jacó, que nós já falamos bastante aqui. José era o filho preferido do pai. Claro, ele era o queridinho da velhice de Jacó. José era o filho da mulher que ele amava, ciúmes e revolta entre os irmãos. Aqui temos uma injustiça familiar. Jacó faz uma túnica para José. Representava o que? A autoridade e realeza que somente os primogênitos teriam direito a recebê-la. José era o primogênito. Quem era o primogênito? Rubem. Mas o coração dele era o primeiro, ou seja,
Era o primogênito dele, no coração dele. Ou seja, quem vai primeiro? Quem vai primeiro é esse daqui. Ou seja, a preferência. A preferência por questões sentimentais ligado à alma. Fugiu o quê? Da razão. Aqui temos uma confusão. Por ser mais amado que seus irmãos, esses o venderam a uma caravana que o levou ao Egito. Aqui temos um grande trauma familiar. Quando José foi vendido, trataram-no asperamente, tiraram a túnica e o lançaram no poço. Deixaram-no preso no poço por uma noite. Venderam José por 20 moedas. Mentiram sobre a túnica manchada de sangue de animal. No Egito, ele dá a volta por cima e se torna governador. A posição de José no Egito não apagou suas feridas. Por quê? Quando ele viu seus irmãos, depois de muitos anos, ele quis ainda de alguma forma provar se eles tinham mudado, tinham se arrependido ou não. O próprio nome dos seus filhos estão relacionados a essas questões de sofrimento. Porque ele estava lá, ó, Manassés quer dizer o quê? Deus me fez esquecer. Foi o seu primeiro filho. Mas não tinha esquecido, ele colocou só o nome, mas estava no coração ainda. Estava no coração. Tinha passado muitos anos, mas a mágoa dos seus irmãos, você acha que ele estava certo ou não estava? Como homem estava certo, afinal de contas. O que ele fez, a não ser contar os seus sonhos e ser amado por seu pai e ter uma túnica bonita, colorida? E os seus irmãos jogaram lá e por ocasião de seus 2 irmãos que lutaram em seu favor, que o objetivo qualquer era matá-lo. Mas Judá, acho que Rubem, se não me engano, Rubem, né? E tem um outro também que luta para salvá-lo, ou seja, vamos poupar, já vamos vender, então vamos colocar, vamos vender, vamos dar um jeito, vamos matar, mas o objetivo dos outros era matá-lo. E o coração de José, ele tinha prosperado grandemente, mas o coração dele ainda estava o quê? As feridas, as mágoas, as tristezas, as dores. Em Gênesis 42, 7 nos fala também que José tratou os seus irmãos asperamente. José 42, 7. José, vendo seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles e falou com eles asperamente e disse-lhes: de onde vindes? Eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou dos sonhos que havia sonhado deles e disse: vós sois espias e viesse para ver a nudez da terra. Olha aqui, ele tinha algum sentimento, de alguma forma, de algum tipo muito simples de vingança. Claro que ele não queria matar seus irmãos, mas ele queria dar alguma lição. Ó, vocês aprenderam, e nós vemos, se você conhece isso em filmes e na Bíblia também. Enfim, o coração dele estava lá sofrendo um trauma de muitos anos. Talvez causado pela falta da sabedoria do seu pai, pela falta de sabedoria dele de abrir o balcão e, eu sonhei. E começa a contar os sonhos, causando inveja. E potencializa aquilo que o seu pai já tinha sobre ele, que era uma preferência, abertamente uma preferência, não era uma preferência meio encoberta, mas uma preferência decretada claramente. E tudo isso trouxe o quê? Sofrimento ao coração de José. Você acha que ele estando lá no Egito, o coração dele não estava amargo ao se preocupar com seu pai e seus irmãos? Ele estava muito bem, dominava tudo no Egito. Mas estava o quê? Com o seu coração em sofrimento. Sabe por quê? Porque um trauma na alma, no coração, não deixa a pessoa viver plenamente. É uma enfermidade na alma, que ela machuca. Dá um esquecidinho, mas de vez em quando ela vem à tona. A Bíblia não fala, mas eu acredito que José algumas vezes poderia ter chorado, às escondidas, antes desse fato aqui mesmo, talvez lembrando do seu pai, dos seus irmãos. Estou falando eu, né? A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia resume os fatos e fala aquilo que é para a nossa edificação. Mas imagina, seu pai longe, ele não viu seu pai mais depois disso. Seus irmãos longe.
sabendo que o único lugar que tinha mantimento, onde que era? No Egito. Você acha que ele não tinha preocupação por sua família? Lembrava, pelo menos, do seu irmão mais novinho lá, do Benjamim? José também estava em sofrimento. E tudo isso aqui, Deus permitiu aqui nesse final e fez uma cura maravilhosa. Mas quando ele liberou o coração dele, chorou, nós vemos que ele chora, que o choro dele invade outros departamentos. Eles percebem o choro de José. Por quê? Era um choro de um coração ferido, machucado, mas agora era a oportunidade de ser curado. Amém? Se o teu coração está ferido, Deus já preparou a oportunidade de curar o teu coração, a tua alma. As feridas do coração são as mais difíceis de ser curadas. Por quê? Porque no cataflã não sara, o anti-inflamatório não sara, o mertiolate não sara, uma pomada cicatrizante não sara. E às vezes o tempo ele pode aliviar ou trazer mais dor. Mas a palavra de Deus, o amor de Deus, o sangue de Jesus Cristo, ele cura. Amém? Traz restauração. Ele chorou escondido, lá em Gênesis 42, 24. Choro de uma pessoa ferida. Ódio e amor se misturam em feridas familiares. Gênesis 43, 29 e 30. Já vamos terminar já, irmãos. Gênesis 43, 29 e 30. Ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: esse é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Porque ele estava morrendo de saudade do seu irmão. Há muitos anos que ele não via o seu irmão. E ele, quando ele viu, ele não sabia que o seu irmão não sabia que ele era José, mas ele conheceu o seu irmão e ele foi chorar. Quer chorar, meu irmão? Pode chorar. Chora aos pés de Jesus, que é uma bênção. Chora aos pés de Jesus, que o teu choro vai servir. Jó fala que, portanto, as minhas lágrimas servem de mantimento. Eu alimento a minha alma chorando aos pés de Deus. Amém? Chora aos pés do Senhor Jesus, que a tua alma vai ser curada. Então, os traumas familiares são... Aqui foram alguns só que nós lemos, mas eles são terríveis. Eles duram dias, anos, e muitas vezes atravessam gerações. Amém? Mas o Senhor é o Deus que cura a nossa família. José só se deixou ser tratado quando fez-se conhecido de seus irmãos, quando encarou a realidade e enfrentou-a. Gênesis 45, do 1 ao 4. Já vamos terminar, irmãos. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. E clamou: fazei sair daqui todo varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. Você acha que era uma casinha de 1,5 metro, igual os apartamentos aqui de 40 metros, de 2 metros, igual a minha casa pequena? Não. Eram mansões, mas ouviu tudo, porque ele chorou, ele abriu o coração, ele abriu a alma. Meu Deus, ele rasgou a alma e o coração. Levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviu, e a casa de Faraó o ouviu. Existe José, seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram ele. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Amém? Então aqui, quando ele abre o coração, ele foi o quê? Curado. Sabe por que os psicólogos são a bênção? E até crente às vezes precisa de psicólogo.
Às vezes precisa ir, porque ele precisa falar. Não é remédio nenhum. Fala. Quando você fala, você coloca aquilo que está na tua alma. As pessoas muito caladas, os piores problemas estão lá. Porque ela nunca fala, quando fala, misericórdia. Você vê os atiradores dos Estados Unidos, são os que não falam. O que carregam na alma. Só Deus sabe. Não só, aquele também aqui do Rio de Janeiro que sofria bullying, que matou um monte de criancinha aí na escola. São pessoas que não falam, mas vai guardando o quê? Vai entulhando na alma. Meu irmão, fale, abre o teu coração e fale. Claro, falar com sabedoria, não vai matar uma pessoa também, né? Com palavra, que a palavra tem poder, a palavra pode matar, mas marque um dia com o nosso pastor, ou com a tua pastora, com a nossa pastora querida, abre o teu coração e fale, tudo que está machucando o teu coração, expresse. Só de você falar, você vai ser curado. Depois vai ser uma oração, a mão abençoada, um óleo, e vai estar tudo curado, vai ser uma bênção maravilhosa. Amém? Quando a gente abre o coração, nós estamos dando oportunidade para sermos curados. Amém? Conclusão. Deus ama a família e quer remover todas as mazelas que tenta destruí-la. Deus quer curar os traumas que porventura eu, você, nós temos passado. Ah, não passei nenhum, amém, glória a Deus. Mas se um dia passar, que Deus nos guarde, em Cristo há solução. Nós vemos que famílias aqui, servos do Senhor, passaram por traumas. E muitas vezes durou o quê? Dias, meses, anos e gerações. Deus, Ele é o Deus que investe na nossa família. E nós precisamos investir também. Amém? Pastor ou pastora?